Então, professora Fabiana, vamos às primeiras perguntas. Nós somos todos ouvidos hoje, tá certo? Certinho. Vamos lá. Então, professora Fabiana, na fatologia, na página 21, na 10ª e 11ª linhas, ele pergunta se você, por favor, poderia comentar a orelha podendo ser o espelho do organismo, auxiliando o diagnóstico de doenças. Olá, boa tarde a todos. Quando eu falo aqui que a orelha pode ser o espelho do organismo, auxiliando o diagnóstico de doenças, eu estou me reportando à medicina tradicional chinesa. Porque na medicina tradicional chinesa, a orelha é considerada um microsistema. E esse microsistema, ele vai fazer essa interface entre as alterações somáticas que existem em diversas partes do nosso organismo e uma alteração que pode ser visualizada no pavilhão auricular. Você pode pegar ali para mim, Will, a orelha? Eu trouxe um modelo até de orelha externa, né, que a gente usa muito para avaliação dos pontos auriculares. Aqui, acho que dá para ver bem, né? Então, essa alteração, né, e essa possibilidade da orelha ser o espelho do organismo, é que nós temos aqui na orelha, no pavilhão auricular ou na parte externa da orelha, toda a referência do nosso organismo, como eu falei antes, que é a questão do microsistema. Então, quando eu tenho uma doença orgânica ou até emocional, eu posso ter uma alteração que pode ser visualizada e, portanto, se torna o espelho do organismo. Foi uma analogia feita para mostrar essa representação. Certo. Acho que está, não sei se ficou mais dúvidas. Ficou, está bem claro. Pode. Agora, tem uma pergunta que você já respondeu, mas acho que vale a pena repetir, né, ampliar se for o caso, que é daquela da fatologia, página 21, na 10ª linha, que ele gostaria que você explicasse sobre a orelha podendo ser o espelho do organismo. Certo, já falei, mas vamos falar de novo. É a questão do microsistema que a auriculoterapia e a medicina tradicional chinesa propõe, que fala que as alterações orgânicas que a pessoa tem podem se refletir no pavilhão auricular. Então, no momento em que eu tenho essa possibilidade, eu consigo ter uma avaliação como se fosse um espelho. Ela está me mostrando num microsistema, numa parte pequena do meu corpo, o que acontece no restante dele. Então, é essa avaliação que a gente faz. Podendo diagnosticar... auxiliando o diagnóstico de doenças. Então, é isso. É bem dentro daquele conceito microcosmo, macrocosmo, isso né? Mesmo. Um conter o outro, dos fractais. Isso, também. Fractais, isso mesmo. É esse conceito mesmo. E aí, aqui, a questão da existência dos pontos auriculares na orelha externa. Nós temos mais ou menos 160 pontos na orelha externa. Esse é um modelo chinês de mapa auricular, em que nós temos a distribuição dos pontos conforme o feto invertido e a questão do microsistema. E nesse caso, a escolha do ponto, a forma com que eles foram localizados foi muito pela base de avaliação de patologias e verificação da existência dos pontos. Então, começou um mecanismo inverso. Primeiro se detectando onde existiam alterações e naquele grupo de pessoas com determinado sintoma, quais alterações apareciam na orelha. Então, começou a se mapear e fazer esse estudo de mapas, né, auriculares, que nós estamos vendo aqui, é um deles. E aqui podendo diagnosticar e tratar doenças. Por que isso? Porque nós podemos diagnosticar as patologias orgânicas que se apresentam alteradas no pavilhão auricular, como eu falei antes, a questão de espelho, né, do nosso organismo. E nós também podemos tratar essas patologias a partir dos pontos auriculares que estão alterados. Então, nós trabalhamos com o diagnóstico e o tratamento. Certo. E o efeito do uso de brinco, furar a orelha?
Isso é bem interessante. Então, nós temos efeitos colaterais provocados pelo uso do piercing na orelha, que vão desde processos infecciosos, né, porque é um corpo estranho que está sendo colocado, então você pode ter um processo infeccioso no pavilhão auricular, uma alteração de cartilagem, porque nós não podemos esquecer que o pavilhão auricular, a parte externa da nossa orelha, é composta na maior parte de cartilagem. No momento em que nós introduzirmos um objeto, cortamos, essa regeneração pode ser catastrófica e pode ter uma alteração bem grave aí. O lóbulo, que é onde nós furamos, ele não tem cartilagem. Então, para usar o brinco, né, fica mais fácil. Mas eu não posso colocar um furo bem num ponto? Diversas vezes vieram falar comigo isso. Eu posso escolher onde colocar. Já tive pacientes, por exemplo, que tiveram um rasgo na orelha e fizeram reconstrução com cirurgia plástica. E aí vieram para o consultório para eu pintar onde a pessoa poderia furar fazer o novo furo. E são medidas que assim, não vai mudar muito. O que acontece é que existem áreas, né, de pontos, não só o ponto específico. Então, não vai trazer grandes malefícios isso no caso ali do lóbulo da orelha. O problema de muitos furos pode traumatizar, né, como eu falei antes, mas eu já vi um caso de um paciente, era até de pesquisa, que ele fez o piercing. Eu vou mostrar aqui na orelha do Will. Será que eu consigo? Piercing! Ali, pega ali de novo. Foi assim o caso mais contundente que eu tive. Que era um rapaz jovem e ele colocou aqueles piercings que transfixavam a fossa escafoide, que é essa região aqui, que é do membro superior. E ele chegou para atendimento eu organizei um grupo de alunos, né, eu ministro cursos dessa área, e aí os alunos avaliaram ele e a queixa principal era dor no ombro e no cotovelo. Fomos avaliar a orelha dele, exatamente no ponto de ombro e cotovelo, transfixava o piercing dele. Exatamente. Eu tirei foto, os alunos também viram, porque foi muito rápido. Ele tinha posto há pouco tempo, começou os sintomas de forma inesperada, e aí nós vimos isso na prática. Então, essa interação é mais uma que pode acontecer, né? Um efeito aí nocivo do uso do piercing. Respondido? Tá, respondido.